Fala, revolucionários! E aí, como é que vocês estão? Então, hoje quero falar com vocês sobre uma palavra que arde no meu coração: Jesus, o pão e a carne. Então, vou pegar a palavra aqui. Eu fiz algumas anotações para que você possa me acompanhar. Eu fiz algumas anotações, então vou seguir as anotações e também vamos ler a palavra. Certo, meus queridos? Então bora lá, vamos começar em Êxodo 16, onde a palavra fala sobre o maná. Então tá escrito assim, ó, 16:2. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comemos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não minhas instruções. Em Êxodo 16, nós vemos claramente que o povo estava cheio de fome. O povo tá com fome. Eu não sei se acabou os mantimentos já naquela data. Não sei se era só porque eles gostavam mesmo de reclamar. Na minha opinião, o povo ali gostava bastante de reclamar. Mas uma coisa que é possível ver é que eles estavam com fome. E eles pediram algo muito específico, né? Falaram que se tivesse no Egito teria carne e pão à vontade. E olha aqui que a palavra fala. A palavra fala que o Senhor ouviu a reclamação e já falou com Moisés, falando que daria para eles o quê? Pão e carne. E Deus também colocou uma condição. Qual seria a condição? Que eles seriam provados. Deus já avisou para Moisés que eles seriam provados, né? Que eles vão passar por um filtro, vamos colocar assim, né? Então Deus estabeleceu condições. Deus estabeleceu a primeira condição. Deus colocou que eles vão todo dia pegar o seu pão, a sua porção diária. Segunda condição: no sexto dia eles vão pegar porção suficiente para produzir para 2 dias, certo? E a terceira condição, que é não vão guardar nada, né? Deus colocou ali 3 condições para eles. E nós vemos que essas condições estão muito ligadas a Jesus, né? Ao que Jesus fala ali em João, né? João 6,48, vamos ler lá. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que comerem a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive em mim, me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aqueles que se alimentam deste pão viverá para sempre. Uma coisa que é possível enxergar, né, que nós, ou a humanidade em si, ela anseia por algo a mais. Ela tem um desejo ali da vida eterna, né? Existem aí várias ciências, várias empresas, existem vários bilionários investindo para ter vida eterna, para prolongar a vida humana, né? Esse é um desejo aí da humanidade, de se eternizar, de ter uma vida com propósito, né? Da vida ter sentido, né? Nós buscamos isso, buscamos sentido
né, do porquê o homem existe, do porquê isso, do porquê aquilo. Nós buscamos sentido. E Jesus fala que ele é o sentido. E Jesus fala que esse sentido foi dado a nós, né? Diferente do pão que foi dado lá no deserto, por exemplo, né? Diferente do pão que só saciava a fome, diferente do pão que só supria as necessidades da carne. Jesus vem dizer para nós que ele supre, além das necessidades da carne, ele supre a necessidade do espírito, ele supre a necessidade da sua alma, ele supre a necessidade de propósito, ele responde os porquês que você busca tanto, ele responde tudo aquilo que você anseia, ele supre, ele te alimenta. E nós vemos isso que quando Jesus ensina o Pai Nosso, né, Jesus traz de volta essas condições, algumas dessas condições, né, que é o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Por quê? Porque nós vemos que Deus, além de ser um Deus de relacionamento, ele é um Deus que buscava trazer o seu povo para si, buscava trazer a identidade do seu povo, fazer com que seu povo se enxergasse, para que o seu povo não só se enxergasse, mas entendesse que eles precisavam estar em Deus, eles precisavam estar nele, e o povo não entendia isso. Então por isso existia essas condições. Nós vemos ali que na primeira condição, que é na porção diária, que Deus mandaria ali para todos, né, o suficiente para você e sua família, né, o suficiente para a sua necessidade daquele momento, para aquilo que você está passando hoje, né, para o que você precisa, Deus supriria, né, Deus proveria ali as suas necessidades, né. Você não vai pegar porção a mais, ainda que você olhe assim para o vizinho, por exemplo, e fala: nossa, mas ele tem mais, né, ele tem mais coisas do que eu e tal, mas aquela é a porção dele, entende? A Bíblia conta lá em Êxodo 16 que alguns pegavam mais, outros pegavam menos, mas aquilo supria a necessidade dele e da sua família, por exemplo, entende? Então quer dizer, Deus tem provisão para você, para sua família, né, e ele sabe a necessidade, né, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o propósito, e é dia após dia também, né? Você não precisa ficar preso a um dia só, ao hoje, por exemplo, ou melhor dizendo, você deveria viver o hoje, mas sabendo que amanhã também haverá provisão. E dentro da condição 2, que era pegar somente, né, pegar somente o que é necessário, Deus estava falando para você assim: você precisa se contentar com aquilo que você tem, você precisa entender que eu sei a medida, né, do que você tem, que você confia, né, que você confia que aquilo que você tem hoje, que tudo que Deus te deu hoje, a gratidão, né, você tem gratidão pelas coisas que Deus te deu hoje, porque o Senhor tem muito mais para você, do mesmo lugar que veio todas essas bênçãos, todas as curas, tudo que supre hoje, tudo que você tem hoje, né, Deus tem total controle, entende? E como regra, como a terceira regra, que é a não guardar nada, né? Deus quer que você confie plenamente, né? Porque na segunda regra, além de você pegar o que é necessário, no sexto dia, você ia pegar o suficiente e já ia produzir para o próximo dia, né? Você já ia pegar o pão, por exemplo, né? A carne já ia produzir para o próximo dia. Por quê? Porque, por exemplo, se fosse na segunda, né? Quando você pegava mais no segundo dia, né, e guardava, no outro dia estragava e criava bicho, a Bíblia fala. Porque Deus queria que você confiasse na palavra dele. Deus queria que você confiasse que ele é o Deus da provisão, que ele supre as suas necessidades. E no sexto dia, que você guardaria sobre a palavra dele, embaixo de uma obediência dele, né, cumprindo aquilo que ele falou. Que isso nós vamos ver quando Jesus fala assim, que se você comer dele, você viverá para ele, para o propósito dele, lá em João 6, né? Se você comer desse pão, você viverá debaixo dessa causa. Você está se submetendo a viver debaixo dessa causa. Quando você come aquele pão, quando você guarda aquele pão no sexto dia, né, sabendo que aquele pão vai durar, crendo
tendo a convicção, tendo a certeza que aquele pão vai durar por 7º dia, é porque você sabia que Deus ia cuidar, né? Que aquilo que Deus falou iria se cumprir, entende? E isso é muito importante, você ter essa crença, você entender essas coisas que Deus decidiu fazer para você. Jesus fala assim, ó: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Né? Jesus está falando assim, então se você se alimenta de mim, né? Se você quer viver comigo, se você quer estar comigo, porque ele é o pão de cada dia, vocês concordam? Então você vai se alimentar todos os dias. Então você vai viver em pró dele. Você vai viver em pró da causa dele, em pró da luta dele, em pró de ser como ele, em pró de ser chamado cristão, em pró de ser chamado do pequeno Cristo, porque é isso que ele espera de nós. É isso que ele espera de você. É isso que ele espera de mim. Que a gente viva pela causa dele. Que a gente se doe em ser mais parecido com ele. Porque ele está no Pai e ele vive a causa do Pai. Ele luta pela causa do Pai. Ele está disposto a se doar pela causa do Pai. Assim ele espera que nós se doamos pela causa dele. Certo? Então, nós vemos que Jesus, ele representa ali o maná. Mas ele não é qualquer maná. Ele não é como um maná que foi entregue para suprir apenas a necessidade da sua carne, mas a necessidade de toda a sua vida. De todos os pontos que engloba a vida do ser humano. Ele supre todas essas necessidades. Então, para finalizar, né, já vemos aí que ele ele supre todas as necessidades e nós precisamos viver para esse propósito. Nós precisamos se doar para isso. Nós precisamos estar disposto a lutar por essa causa. E a Bíblia fala que alguns discípulos não entenderam e abandonaram Jesus ali. Alguns discípulos foram embora porque falou: dura essa palavra. Duro é você viver, abrir mão de si mesmo, como a terceira condição, você abrir mão de tudo que você entende. Né? Por exemplo, o povo poderia pensar e pensou, né? Ah, se eu não guardar, não vai sobrar amanhã, não vai ter amanhã. Pode ser que amanhã venha faltar. Possa ser que amanhã Jesus não esteja comigo. Possa ser que amanhã Jesus ou Deus não supra minhas necessidades. Né? Talvez foi isso que eles pensou ali e por isso que eles guardou o maná. E por isso que criou bichos, por isso que eles desobedeceram a Deus, não confiaram. Essa é a verdade, não confiaram em Deus. Né? E às vezes, quando Jesus te convida a viver para Ele, você fica pensando, mas como será? Como será o meu amanhã? Como será o meu hoje? E daqui a alguns anos? Né? Como eu viverei dessa forma? Enfim, né? Mas Jesus te convida a confiar. Né? É dura essa palavra, como os discípulos que abandonaram Jesus falou. Mas que caminho você vai escolher? Faça essa reflexão para você, né? Convido você a se inscrever no meu canal, curta, compartilha com alguém essa mensagem e saiba que o Senhor é contigo. O Senhor é o pão de cada dia. O Senhor é a carne que nos alimenta. O Senhor está em tudo. Amém? Fica com Deus e até uma próxima.